Olá, canal A Lei e o Testemunho, tema de hoje, o Iluminismo. Mas isto logo após a vinheta. Bom, no estudo passado nós havíamos estudado a respeito de Jesus, tanto histórico quanto bíblico, do Novo Testamento. Agora, quem iniciou esse processo de não aceitar o Jesus bíblico e querer aceitar apenas o Jesus histórico, ou seja, aquele Jesus que os historiadores mencionaram? É o que nós iremos ver hoje. Então, o Jesus histórico, antes do Iluminismo, era frequentemente visto através de uma lente religiosa e teológica, com os evangelhos sendo considerados relatos históricos precisos. No entanto, a partir do Iluminismo, começou-se a questionar a fiabilidade dos evangelhos e a distinguir entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus histórico. Acadêmicos passaram a investigar a existência, origem e mensagem do Jesus histórico, buscando o retrato preciso do homem que viveu na Galileia. Então nós observamos que, através do pensamento iluminista, começa-se a travar esta batalha do Jesus bíblico e o histórico, fazendo esta divisão, essa separação. Mas não existe isso. A Bíblia é fonte primária a respeito de Jesus. O iluminismo valorizava a razão e a análise crítica, o que levou a um novo modo de ver o mundo, que se refletiu no estudo da Bíblia e da figura de Jesus. Ou seja, começaram a rebaixar a Bíblia e a negar a existência de Jesus bíblico. Então nós temos como um dos princípios do iluminismo é a valorização da razão. Então o iluminismo, conhecido como o século das luzes, acreditava que o progresso humano ocorreria através do uso da razão, vista como superior à fé. Será? Um outro ponto também era o foco no conhecimento. Acreditava-se que a disseminação do conhecimento e a aplicação da razão levariam a uma sociedade mais livre, justa e igualitária. Os mesmos princípios que levaram à Revolução Francesa. E agora os filósofos iluministas, como Voltaire e Rousseau, foram os precursores intelectuais do culto da razão, ao defenderem a razão como ferramenta fundamental para o progresso e a liberdade. Este culto da razão verificamos que fora efetivado na Revolução Francesa. O iluminismo gera a Revolução Francesa. Então o termo culto da razão remete à valorização extrema dessa faculdade, que culminou durante a Revolução Francesa na criação do movimento ateísta e anticlerical chamado culto da razão. Então analisamos que o iluminismo, ele rejeitou a Bíblia, o cristianismo, para colocar justamente a razão humana. Ou seja, é o homem que levará o progresso, não é mais Deus. A razão iluminista foi o cerne do iluminismo, um movimento intelectual do século XVIII, que valorizava a razão e o pensamento crítico como ferramentas para libertar a humanidade da ignorância, superstição e tirania, em oposição ao pensamento baseado na fé e nos dogmas. Os iluministas acreditavam que a razão, aliada ao avanço científico, seria capaz de promover o progresso social, político e econômico, buscando uma sociedade mais justa e igualitária. Porém, o que foi que nós vimos depois do iluminismo? Guerras, revoluções, tiranias. O ser humano não é bom. E também o iluminismo, como movimento, foi em geral crítico da religião e da moral cristã tradicional, defendendo que a razão deveria sobrepor-se à fé e que a moral deveria ser laica e universal, não baseada em dogmas religiosos. A moral iluminista baseia-se na razão e na experiência individual, enquanto a moral cristã tem como base a fé e a revelação divina. Então essa moral que o iluminismo trouxe, ela não é absoluta, depende de cada um, de cada ser humano. Então é uma moral relativa, que eu tenho a minha moral, você tem a tua moral, ele tem a moral dele. Esta é a moral iluminista. Porém, nós cristãos adotamos a moral bíblica. Qual que é? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Justamente. Essa moral não foi ditada por homens, mas Deus transmitiu essa moral aos homens. Então, a moral do iluminismo é relativa, enquanto que a de Deus é absoluta. E vemos que o iluminismo
ao retirar a Bíblia, a Cristo, da esfera tanto política, econômica, social do povo, buscou justamente trazer a razão humana como ponto principal para buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Mas será que isso aconteceu mesmo? Será que o homem trouxe justiça, paz? Vejamos. Agora o grande conflito, página 281 e 282. Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e pervertido seus mandamentos, e agora os homens rejeitavam tanto a Escritura Sagrada como o seu autor. Exigir a fé cega nos seus dogmas, sobre o pretenso apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Roma calcara o povo sobre seu tacão de ferro. Agora as massas, degradadas e embrutecidas, ao revoltarem-se contra a tirania, arrojaram de si toda a restrição. Enraivecidos com o disfarçado embuste a que durante tanto tempo haviam prestado homenagem, rejeitaram a um tempo a verdade e a falsidade, erroneamente tomando a libertinagem pela liberdade. Os escravos do vício exultaram em sua liberdade imaginária. Então, a Revolução Francesa é o resultado da tirania papal da Igreja Católica. Em uma das frases de Voltaire, um dos fundadores do Iluminismo, ele diz isto: "Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la." Então, por isso que o Iluminismo trouxe em debate o Jesus histórico, pois eles não acreditavam justamente no Jesus da Bíblia. Já que tinha fontes históricas falando sobre Cristo, não podiam negar sua existência, mas não queriam aceitar justamente a narrativa bíblica. Porque a Bíblia tem sua moral absoluta, e o Iluminismo não aceitava isso. Eles queriam relativizar a moral bíblica, não conseguiam. Nega o Jesus bíblico e aceita-se o Jesus histórico, e agora podem ficar com sua moral relativa. Agora, no grande conflito, página 282. A desditosa França ceifou em sangue a colheita do que semeara. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder subjugador de Roma, onde a França, sob a influência do romanismo, acendera a primeira fogueira ao começar a reforma, erigiu a revolução a sua primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados, no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Rejeitando o evangelho que lhe teria trazido cura, a França abrira a porta à incredulidade e ruína. Quando as restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos homens eram impotentes para sustar a avassalante onda da paixão humana, e a nação descambou para a revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que se conserva na história universal como o reinado do terror. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do coração dos homens. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam incontestável domínio. Então a França, com a Revolução Francesa, ao rejeitar a Bíblia, a lei de Deus, trouxe justamente a guilhotina, a morte, a revolução, ou seja, a libertinagem da paixão humana. Então, se o Iluminismo queria trazer, através do seu pensamento, através do culto da razão, melhora para a sociedade, acabou não trazendo. Acabou trazendo piora para a sociedade. Uma vez que é tirado Deus da equação, terríveis coisas, espantosas coisas podem ocorrer. Mas isso daqui, o Iluminismo, a Revolução Francesa, foi predita no livro de Apocalipse. Mas isso veremos no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo estudaremos Apocalipse capítulo 11, onde menciona a Revolução Francesa, detalhada, tudo o que iria ocorrer. Já estava predito na Bíblia. Então, os aguardamos para o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.